meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma super aula. Hoje a gente vai concluir a Lei 7.692 e a gente vai trabalhar de um assunto que eu particularmente gosto muito, recursos, né? Recursos, né? Então você tem que entender uma coisa, né? Você tem que entender a administração pública, né? E esta aula serve aí para todo concurso federal, para concurso estadual, concurso municipal aí, recursos. Primeiro que são recursos o quê? São recursos administrativos, né? Se são recursos administrativos, né? Olha aí. Significa dizer que é dentro da própria administração pública. É recurso administrativo, na estrutura da administração pública, né? Os processos que nós estudamos aí, os procedimentos no módulo anterior, tem uma regra muito básica. Onde que inicia os processos? Sempre, tá? No sujeito de menor hierarquia. Tá? No caso do Estado, né? Vou dar um exemplo para aqui, o gerente. Vou colocar aqui, né? Então, na estrutura do Estado, nós temos o seguinte, o gerente, ok? Depois do gerente, nós temos aqui, tá? O coordenador. Olha aí. Depois do coordenador, nós temos mais um sujeito, que é o superintendente. Depois, nós temos, vamos colocar já, vamos lá, secretário. Nós temos o secretário adjunto, tá? E depois nós temos o bambambam, que é o secretário. Ok? Tá aí, tá aí. Então os processos iniciam sempre por aqui. Este cara aqui tomou uma decisão. Tá? Essa decisão, vou colocar que eu fiz um processo meu pessoal e eu tive essa decisão, foi indeferido o meu pedido. Né? Eu fui punido, não concordo com a decisão. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um recurso. Ok? Um recurso da decisão do gerente. Então está aqui para vocês, né? Estou colocando um caso simples, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Eu não vou direto para o recurso. O que eu faço? O gerente fez a decisão, quem toma a decisão, você aqui sou eu, tá? Então o que eu posso fazer, tá? O meu caminho, tá? Ele tomou uma decisão, tá? Que eu não concordo com essa decisão, tá? O que eu faço primeiro? Eu faço, sob a decisão do gerente, um pedido de reconsideração. Aí, um pedido de reconsideração. Beleza. Né? Se no pedido de reconsideração, tá, não atender o meu pleito, aí eu vou fazer o quê? Um recurso contra a decisão do gerente. Está aqui, né? Um recurso contra a decisão do gerente. Aí, ó. Aí vem. Então, isso que é o recurso, né? Por que tem recurso, professor? Porque no Brasil é consagrado, né, um princípio aí muito difundido que todo brasileiro, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, o brasileiro é concedido o quê? Duplo grau de jurisdição. Ou seja, ele faz duplo grau de jurisdição no mínimo, para ele ser o quê? Avaliada a decisão. Aí é o seguinte, eu não concordo da decisão desse coordenador. Aí tem que olhar o regimento interno. Vamos supor que o regimento interno diz isso, ó. Tá? Ou seja, o que você já sabe aqui? Que o recurso, tá certo? A última instância para fazer coisa julgada administrativa é a decisão do secretário. Então, está aqui dentro do órgão, essa aqui é a estrutura. Então, você tem aqui o recurso e você tem aí o pedido de reconsideração. Professor, o que mais? Vamos supor que você percorreu tudo isso, tá? Você teve lá uma sanção, né? Ok, passou, bacana. Passados 5 anos, tá? Passados 5 anos, o que aconteceu nesses 5 anos, né? Passados 5 anos. Nesses 5 anos aconteceu o seguinte, tá? Surgiu um fato novo. Surgiu um fato novo. Nesse fato novo, eu vou conseguir a minha absorção. Vou ser absolvido da pena. Tá? Vou ser inocentado daquele caso. E aí, professor? Aí eu vou fazer um pedido de revisão. Mas o pedido de revisão é devido ao fato novo. Moral da história.
Nesta aula, você vai aprender com profundidade, você vai aprender para fazer qualquer prova de concurso, né? Você vai saber tudo sobre recursos, que é diferente de pedido de reconsideração, e que é diferente da revisão. Revisão, a qualquer momento, tem que ter um fato novo. Não pode trazer nenhum fato já dentro da estrutura da discussão do processo, né? Então, isso aqui é a estrutura, a linha básica aqui para você entender o recurso, tá? Então, vamos lá, vamos apagar, vamos direto para os nossos artigos, né? Recurso, né? Ok. Vamos lá, Artigo 67. Das decisões administrativas, eu coloquei aqui no caso do gerente, cabe recurso por razões de legalidade e mérito. Opa! O que significa isso, professor? Então, eu vou caber o recurso. Eu tenho dois motivos para recorrer. Ou esse julgamento ele está contra a legalidade, por isso que eu estou recorrendo, tá? Que eu quero a reforma dessa decisão, ou por mérito, né? Por conteúdo, por conveniência e oportunidade. Tá? Ele deveria decidir a meu favor, ele decidiu contra. Por isso, eu vou dar os argumentos do meu recurso. Então, recurso administrativo, né? Cabe por razões de legalidade e razões de mérito, né? Vamos lá. São irrecorríveis na esfera administrativa os atos de mero expediente ou preparatório de decisões. Olha que coisa interessante, né? Professor, o que é um ato de mero expediente? Né? A atuação do processo, tá certo? A citação, tá? De uma testemunha, né? E assim por diante. Então, os atos de mero expediente, por quê? Porque eles são decisões aqui, gente, que olha só, mero expediente preparatório de decisão, eles não têm conteúdo, né? São decisões interlocutórias, né? Então, na esfera administrativa, nós não temos esse tipo de recurso. Já na esfera civil, né? Nós temos aí alguns dispositivos que você pode recorrer das decisões interlocutórias do processo, né? Artigo 69, presta atenção aqui, né? Contra as decisões tomadas originalmente pelo governador do Estado, tá? Caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado, observando-se, no que couber, o regime do recurso previsto no artigo 67. Ou seja, no que couber, razões de legalidade e de mérito, né? Professor, eu não entendi isso. Contra as decisões originalmente do governador. Então vamos desenhar aqui o GOV, tá? Aqui, esse cara aqui é o GOV, tá? É o GOV, tá? Professor, passa para mim, professor, uma atribuição exclusiva do governador. Tudo bem, vamos lá. Ato de demissão. Então, o ato de demissão é um ato originariamente do governador. Então, o governador, tá, editou aqui um ato de demissão, tá, contra esse sujeito aqui. Ok, esse sujeito não concorda com o ato de demissão. O que ele vai fazer? Ele vai impetrar um recurso? Na prova vai falar que recurso não. Ele vai fazer um pedido de reconsideração. Por quê, professor? Porque no recurso, tá? Regra geral do recurso, a competência para julgar o recurso, regra geral, é o seguinte: sempre cabe ao superior hierárquico imediato. Ou seja, como o governador não tem ninguém acima dele, o governador é o chamado chefe de poder e do poder executivo, é chefe do poder executivo, tá? Então não tem superior, não cabe recurso das decisões originariamente dele. Mas cabe decisões o quê? Cabe o quê? Cabe pedido de reconsideração. Ele vai ter que fazer reconsideração, tá? E aí, professor? Abaixo do governador, por exemplo, está aqui, tá? Tem um secretário. O secretário, tá, tem uma atribuição que é originária dele. Sobre as decisões do secretário, cabem duas coisas. Primeiro, cabe
o pedido de reconsideração e da decisão dele cabe o quê? O famoso recurso. Mas para quem nesse caso aqui, do secretário? Cabe ao governador. O governador pode julgar o recurso das decisões originárias do secretário. Então, isso que está dizendo aqui. Então, isso aqui é importante, né? Vamos lá, vou ler para vocês. Contra decisões tomadas originariamente, tá? Ó, originária do governador. Então, vai ser o quê? Cabe pedido de reconsideração. Ok? Caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado. É uma única vez, não cabe renovação. Tá? Observando-se no que couber o regime do recurso previsto no artigo 67. Então, o que acontece? O pedido de reconsideração será ou por razões de legalidade ou por razões de mérito nas decisões administrativas. Então, isso aqui é a parte do governador. Deixa só um pouquinho aqui, né? Parágrafo único. O pedido de reconsideração só será admitido se contiver novos argumentos. Olha aí. Então, no pedido de reconsideração, há necessidade de novos argumentos. Né? Ah, professor, esses novos argumentos é a mesma coisa da revisão? Não. Da revisão... caneta. Vou dar um jeito nessa caneta aí, né? Necessita o quê? De novos fatos. É diferente. São coisas diferentes. E na prova ele vai cobrar isso, tá? Então, isso aí nós já fizemos aqui o esquema do governador, tá? O esquema do governador, tá? Ok? Tá? Fechou? Vamos aqui, vamos continuar, né? Vamos continuar. Pedido de reconsideração. Parágrafo único. Parágrafo único. O pedido de reconsideração só será admitido se contiver novos argumentos, tá? E será sempre dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão. Então, aquele que decidiu, cabe a ele o pedido de reconsideração. Professor, como é que funciona? Eu posso primeiro, professor, fazer o pedido o recurso depois de reconsideração? Não. Você já queimou a etapa. Então, fala, primeiro você faz a reconsideração, depois você faz o pedido, o recurso, até para ver os argumentos dele, para você recorrer da decisão dele, né? Vamos lá. Legitimidade para recorrer. Muito simples, né? Professor, quem que são legitimados para recorrer? São todos aqueles que se sentiram prejudicados pela decisão. Óbvio, né? São todos aqueles que se sentiram prejudicados pela decisão. Ah, professor, o que mais? Aqui no artigo ele fala, tem legitimidade para interpor recurso administrativo os interessados citados no artigo 8º desta lei, desde que prejudicados pela decisão. Ah, professor, eu fui beneficiado, cabe recurso? Claro que não, né? Claro que não, não cabe recurso. E quem são os interessados do artigo 8º? A gente já falou isso lá na primeira parte da aula, né? As pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de seus direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quando o direito ou interesses difusos, né? Nós explicamos detalhadamente esse dispositivo, né? Ok, vamos lá. Da competência para conhecer o recurso. Nós já falamos isso, né? A competência. Gente, regra geral, tá? Regra geral. Quem cabe analisar o recurso? Quem cabe analisar o recurso é a autoridade imediatamente superior. Quem que é a autoridade imediatamente? É o chefe dele, né? Está na hierarquia funcional. Então, o superior hierárquico tem um dever, tem o quê? Tem a obrigação de executar o recurso, tá? E aí, professor? Olha só, anotem aí, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma competência. Então, quem que é a competência? Para decidir, é o cara chamado de chefe. Ah, professor, como é que vai cair na prova? Vai falar o seguinte, esse chefe... ele é muito ocupado, ele tem muito trabalho, ele não está dando conta do trabalho para cumprir os prazos. Este chefe, ele tem uma equipe nota 1000,
uma equipe nota 1000. Então, para dar eficiência, eficácia, efetividade nas ações da repartição, o chefe vai delegar, tá, o poder decisório de analisar recurso para o seu melhor subordinado. E é funcional, seu melhor subordinado vai fazer uma delegação de competência, certo ou errado? E aí, professor, a prova cai assim, cara. Ele vai montar toda uma história, todo um contexto para tentar enganar você. Essa resposta está errada. Por quê? Porque a competência de recursos ela é indelegável. Indelegável. Nós já estudamos isso na aula lá no comecinho. Então, a competência ela é indelegável, né? Ótimo, né? 72, tá? Vamos lá. Salvo disposição legal em contrário, ou seja, regra geral, a instância máxima para o recurso administrativo será, eu já falei para vocês, está dentro do órgão, né? Dentro desse órgão, qual que vai ser a instância máxima? É da administração pública direta, centralizada. Vai ser quem? O secreta, tá aqui. Ó, administração centralizada, o secretário, tá aí, ó, né? A autoridade é ele equiparada, executados os casos em que o ato tenha sido praticado originalmente, ok? Ou seja, o que é isso, né? O processo começou lá na gerência. Opa, então vai caber recurso até onde? Até o secretário. Tá? Agora, a competência, tem uma competência que só o secretário pode decidir. Ele decide, desfavorável a você. Você não concorda, que cabe a você. Primeiro, pedido de reconsideração. Pronto, tá lá. Não queima cartucho. Tá? Você vai complicar o cara. Tá? Você vai dar novos argumentos para ele. Vamos ver como é que ele vai sair dessa. Até para você ter elementos. Tudo bem, ele manteve a decisão dele no pedido de reconsideração. E aí, professor? E aí você vai fazer o seguinte, cara. Tá? Você vai fazer o seguinte. Aí, como é uma competência originária do secretário, o que acontece? Você vai impetrar com recurso. Mas para quem decidir? O governador do estado. Isso que está dizendo isso. Que eu expliquei para vocês lá atrás, no desenho. Tá? 2. Na administração descentralizada, que é indireta, o dirigente superior da pessoa jurídica, ou presidente, tá? Ou o diretor-geral da autarquia, da sociedade de economia mista, ok? Da fundação pública e assim por diante, tá? Da administração indireta, né? Ok, ainda, vamos lá, 2 requisitos. E agora, professor? Tá? Então a gente viu quem é competente para julgar os recursos, né? Regra geral, superior hierárquico imediato, né? E vai até o secreta, ok? Do secreta, se for uma competência originária dele, quem vai decidir vai ser o governador do estado, né? O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido do reexame. Então, recurso, você tem que colocar os fundamentos do pedido do reexame da decisão, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Então, para o recurso, né, você vai expor aí seus fundamentos, né? Ok, bacana, né? Então, você vai entrar no recurso aí, você vai recorrer, você vai ter que dar a fundamentação do recurso, isso que está falando aqui. Se você não colocar a fundamentação do recurso, esse recurso vai ser indeferido, né? E você pode ainda levar uma má-fé ainda, né? Ok? Artigo 74. Então, vão requisitos, né? O que mais? Agora, o artigo 74, ele vai colocar aqui os requisitos mínimos, né? Necessários para ser validado um recurso. Aí, a petição de recurso observará os seguintes requisitos, né? Gente, coisa simples, né? Nada complicada, cara. Olha aqui. Será dirigida à autoridade recorrida e protocolada ao órgão em que esta pertencer. Se é o gerente, vai para o coordenador. Se não tiver coordenador, vai para o superintendente. Pronto. Ou seja, o recurso não vai para quem decidiu. Para quem decidiu o pedido de reconsideração. 2. Trará a indicação do nome, qualificação e endereçamento do recorrente, né? Claro, para ele receber as comunicações e as decisões. Conterá as posições de razões da inconformidade. E, finalmente, conterá o pedido de nova decisão. Então, tem que fazer o pedido, tem que provocar a administração pública, né? Ainda dos requisitos, né? Vamos falar do prazo, né? Temos 2 prazos aqui, né? Professor, qual que é o prazo que eu tenho para recorrer? Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apresentação de recurso ou pedido de reconsideração será de 15 dias. Olha aí, 15 dias, né?
contados da publicação ou intimação do ato. Então é o seguinte, eu, né, me senti prejudicado em uma decisão administrativa. Eu tenho 15 dias para recorrer. Ah, professor, pergunta que não quer calar. Essa aqui será 15 dias úteis ou corrido? Nós já explicamos isso em aulas anteriores, mas agora eu vou trazer uma fundamentação. Segundo o artigo, tá? Olha só, que a gente vai estudar nessa parte da aula ainda, 87, parágrafo 2º, lá diz claramente que são dias úteis. Aí, além da explicação lógica que eu falei para vocês lá atrás, né, que isso era normal, né, que os prazos acontecem nos dias úteis, né, da repartição, no horário de trabalho, aqui tem um artigo 87 que parágrafo fala: os prazos expressos em dias computar-se-ão somente os dias úteis, né? Deixou claro, né? Parágrafo primeiro. Agora, para primeiro, eu vou falar o prazo para quem vai decidir. Chegou para eu decidir uma decisão de recurso, né? Um recurso. Qual que é o prazo que eu tenho? Está aqui. Quando a lei não fixar prazo diferente. Lembrando que isso aqui é uma regra geral e nós temos as regras específicas. Aqui é uma série de aplicação subsidiária, né? O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Bacana, né? O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa explícita. Parou! Vamos falar agora de prorrogação. Ok? Para apresentar o recurso, são 15 dias. Não cabe prorrogação. Agora, para decidir, que são 30 dias, neste caso, cabe, tá? Prorrogação. É claro que a autoridade que tem o dever de decidir, não decidir em 30 dias, precisar mais 30 dias, ele vai ter que justificar, tá? Fazer uma justificativa no processo de forma explícita, né? Aí o cara vai falar o quê? Muito trabalho, pouco funcionário, pandemia, para lá, piriri. Assim que é, cara. Eu já estive lá, eu sei como é que funcionam as coisas, né? E eu digo para vocês, a minha atuação na administração pública, eu tenho muito orgulho dela, né? Eu já atuei em diversos órgãos, né? Tive muitos produtos aí que eu tive a oportunidade aí de concluir na administração pública estadual, né? Vamos lá, continuando, né? Ainda dos requisitos, né? Conhecer-se-á do recurso erroneamente designado quando o seu conteúdo resultar duvidosa a impugnação do ato. Ai, 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 professor. Vamos lá. Conhecer-se-á o recurso, ou seja, vou admitir o recurso errado, né? Designado. Era para A, foi para B. É isso que estou dizendo. Quando o seu conteúdo resultar induvidosa a impugnação do ato, né? Ou seja, o que está dizendo? O recurso não era para ir para A, ele foi para B. Ele vai ser desprovido? Não. Aí, aqui, há um princípio no direito, que é chamado princípio da fungibilidade recursal. Tá? É um dispositivo novo, inclusive do novo Código Civil. Tá? Então, nós temos aí um dispositivo da fungibilidade. O que acontece esse princípio aí? Né? Consiste na possibilidade do julgador aproveitar o recurso interposto de forma equivocada. Que está aqui. Recurso errado, de forma equivocada. Mas ali o julgador, tem todos os elementos necessários para julgar aquele recurso. Então ele pode aproveitar aquele recurso, consertar ele e tomar decisão. Olha aí, né? Pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Ou seja, aquilo que ele teria que devolver para o cara consertar, mandar de novo, papel, prazo. Então isso aqui é o princípio da fungibilidade recursal, consagrado aí no artigo 75. Então ele aproveita. Então quando não há dano nenhum, que ele tem condições de fazer análise, ele pode analisar, né? Tá dando a ver, né? Professor, os efeitos, né? Os efeitos, né? Efeitos do recurso, né? Ó, o recurso, então, via de regra, tá? Isso aqui é muito importante, tá? O recurso em via de regra,
ele não tem, tá? Ele não tem o seguinte, ele não cabe efeito suspensivo. Professor, o que é o efeito suspensivo? Retiraram do meu holorite uma verba, um dinheirinho. Eu não concordei com essa decisão, eu entrei com recurso. Opa, beleza. Eu perdi. Não, aliás, vamos lá, voltando para vocês aí. Eu tinha uma verba no meu lerite. Tiraram. Tá? Eu não concordei. Tá? Eu entrei com processo administrativo. Eu perdi do processo administrativo. Eu perdi. Né? Eu não concordei com a decisão da perda. Eu recorri. A decisão da perda era manter a retirada da verba. Manter a retirada da verba, tá? Ok. O que não efeito suspensivo? Se fosse efeito suspensivo, ele ia o quê? Tirar os efeitos da decisão, tá? E aqui não, ele não tira os efeitos da decisão. Então, vai continuar sem a verba. Se fosse com efeito suspensivo, o que acontece? Tiria o efeito da decisão, voltaria lá, tá certo? Voltaria lá o meu direito da verba. Então, não tem efeito suspensivo, essa aqui é a regra geral, tá? Agora, o parágrafo único, claro, né, criou uma exceção. Né? Qual que é a exceção? Com efeitos suspensivos. Mas quando que vai ter um recurso, né, quando você impetra um recurso com um efeito? Né? Vamos lá. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerteza reparação. A verba não é isso, já saiu mesmo, o cara pode pagar retroativo, no caso, né? Olha aí. Recorrente da execução, autoridade recorrida, ou da imediatamente superior, autoridade recorrida, né? Tá certo? Para ser pedido de reconsideração, ou imediatamente superior que vai ser o recurso, de ofício ou pedido, né? Ou seja, você pode pedir, ou a própria autoridade de ofício já pode conceder o efeito com efeito suspensivo, dar efeito suspensivo ao recurso. Então tá aí para vocês, né? Professor, o que eu tenho que saber? Que regra geral não tem efeito suspensivo. Recessão tem, mas como é que tem que acontecer? Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da autoridade recorrida ou imediatamente superior. Poderá, de ofício ou um ou outro, pedir o efeito suspensivo da sua decisão. Né? Tá. Tramitação dos recursos. Né? O legislador aqui foi um cara muito bacana. Né? Então, é um processo, sim, um processo de recurso. Então, ele tem todos os prazos, né? Que ele detalhou todos os passos lá, né? A tramitação dos recursos observará as seguintes regras. Né? Primeiro, a petição será juntada aos autos em 2 dias contados da data do seu protocolo. Então, lembra da atuação do processo? Você atuar o processo que era 2 dias? 2 dias também, né? Requerida a concessão do efeito suspensivo. Então, eu pedi o efeito suspensivo. Tá? Então, qual que é o prazo da autoridade decidir? Ele tem o quê? 5 dias para decidir. Tá? Tem 5 dias para decidir sobre o efeito suspensivo ou não, né? Havendo outros interessados representados nos autos, que possam ser prejudicados da nova decisão, serão estes intimados com prazo comum de 15 dias para oferecimento de contrarrazões. Eu não entendi, professor. Tudo bem. Tá? Então, eu teve uma decisão administrativa, tá? Que me prejudicou e beneficiou 3 sujeitos. Então, eu entrei com processo administrativo, a decisão me prejudicou e beneficiou 3 sujeitos, por exemplo. Ou beneficiou, ou prejudicou também o sujeito. Eles são interessados no processo. Eu entrei com recurso, os outros 3 não. E aí, professor? Se eu entrei com recurso, o que está falando aqui? Ele vai intimar do recurso e vai abrir prazo, vai intimar os caras, os outros 3, né? Para apresentar suas contrarrazões do meu recurso, tá? Em 15 dias. Então, ele tem aí o prazo para apresentar suas contrarrazões do seu recurso, né? Ok. Com ou sem contrarrazões, os autos serão submetidos ao órgão jurídico para elaboração de parecer no prazo de 15 dias. Ou seja, tendo contrarrazões ou não, né? Ele vai ser encaminhado para a assessoria jurídica do órgão para que, no prazo de 15 dias, ele delibere aí sobre o conteúdo e o mérito e legalidade do recurso. A autoridade recorrida poderá reconsiderar o seu ato
nos 5 dias subsequentes. Opa, cheguei aqui, recebi um pedido de reconsideração. Pô, não é que o cara tá certo mesmo? Eu vou o quê? Eu vou o quê? Acatar a reconsideração. Então eu vou o quê? Reformar minha própria decisão. Qual que é o prazo que ele tem? 5 dias para essa análise, né? Vamos lá. Mantido o ato, os atos serão encaminhados automaticamente. A autoridade competente, desculpa, né? Mantido o ato, os autos serão encaminhados à autoridade competente para conhecer o recurso para decisão no prazo de 30 dias. A gente já viu o prazo lá do cara, 30 dias, aqui ele reforça, né? O prazo de 30 dias, né? Vamos lá, parágrafo 1º. As decisões previstas no inciso 2, inciso 5 e 6, né? Serão encaminhados em 2 dias à publicação do Diário Oficial do Estado. Então, ó, 2, né? Que são as contrarrazões, intimar os caras para o Diário Oficial, tá? Opa, 2. Efeito suspensivo, 2, né? 5, pedido de reconsideração acatado. E 6, né, reconhecer a decisão da autoridade. Então, tem que ser publicado no Diário Oficial. Isso aqui é muito importante, cara. Ó, o pedido de efeito suspensivo, tá? O 5, a decisão sobre o pedido de reconsideração, que tem 5 dias, e a decisão do recurso, que tem 30 dias. Então, esses 3 itens aqui, ó. Tá, pedido do efeito suspensivo, que é maravilhoso, né? Que são 2 dias, 5 dias, né? Então, 5, 5 e 30, né? 5 do pedido de reconsideração e 30 dias aqui do análise do recurso. Parágrafo 2º. Da decisão prevista no inciso 2, que nada mais é do que análise do efeito suspensivo, não caberá recurso na esfera administrativa. Então, não cabe recurso do efeito suspensivo, né? Por que ele colocou esfera administrativa? Porque nós temos um princípio na Constituição que fala princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Tá? Ou seja, você perdeu na esfera administrativa, mas você pode aí apresentar essa situação ao Poder Judiciário a qualquer momento no seu processo, né? Ok, né? Vamos lá. Tá? Artigo 79. Os recursos dirigidos diretamente ao governador do Estado de Mato Grosso serão previamente submetidos à Procuradoria-Geral do Estado para parecer a ser apresentado no prazo máximo de 15 dias. Né? Professor, eu não entendi esse sujeito. É muito simples. Né? Quando que o governador analisa recursos? Muito fácil. Aqui está o GOV. Né? Esse cara aqui é o GOV. Quem que é vinculado diretamente ao GOV? Né? As secretarias. Que é a administração pública direta, né? As secretarias. E aqui tem um secretário, vamos dizer aqui, o secretário, né? E esse secretário tem uma competência originária dele, que só ele pode fazer, não quem está abaixo dele. Quem estiver abaixo dele, ele é a última instância naquele órgão. O cara decidiu. Então, pode ser um pedido de reconsideração e da decisão dele pode ser do GOV. Então, o GOV pode analisar um recurso sobre a decisão de um secretário. O que ele está falando aqui? Para a segurança jurídica, né? Pela segurança jurídica, antes do governador decidir o recurso que ele tem lá, ele tem 15 dias para analisar esse recurso, né? 30 dias para analisar esse recurso, perdão, né? Ele vai encaminhar quem? Vai encaminhar lá para a PGE. E a PGE tem 15 dias para deliberar sobre o parecer desse recurso, né? O recurso não será conhecido quando interposto, né? O que diz o artigo 80? O artigo 80 é importante, ele vai falar o seguinte, aonde não cabe recurso, tá? Não cabe recurso, né? Não pode, fora do prazo, o direito diz o seguinte, o direito não acolhe aquele que dorme, né? Nós temos ainda mais, perante órgão incompetente, né? Se era na Cefaz, o cara mandou na gestão, dançou, né? Por quem não seja legitimado, ou seja, não tem competência para isso, né? Depois de exaurida a esfera administrativa, ou seja, se já criou coisa julgada administrativamente, não cabe mais recurso. Só cabe a choradeira, né? Na hipótese do inciso 2, perante o órgão competente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvida o prazo para recurso, né? Oh, que coisa boa, né? Ou seja, o cara tinha que mandar o recurso
presta atenção, né? Te mandou recurso para a Cefaz. Ele mandou para a gestão. O que acontece? Não vai ser aceito. Beleza. Pô, mas aí eu perdi meu direito. Lembra do princípio da fungibilidade? O que ele fala? É o seguinte, ó, beleza. Então você vai falar pro cara, né? Vai falar pro cara, ó, tá? Ó, na hipótese preciso 2, será indicada ao recorrente, ó, não é aqui, é Cefaz, tá? A autoridade competente. Quando eles for comunicado que não foi reconhecido, não foi aceito o seu recurso, ele vai ser devolvido o prazo. Ou seja, o que é isso? Conta-se novo prazo. Qual que é o prazo que ele tem para apresentar o recurso? 15 dias. Então é devolvido o prazo. Conta-se novo prazo, 15 dias, para ele poder aí entrar com o seu novo recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração pública estadual de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida na hipótese prevista no artigo 26. Então vamos lá, né? Vamos lá, isso aqui é uma outra hipótese, né? O que acontece? Teve um recurso, foi negado de novo, né? Só que a administração pública, né? 3 anos depois, ele pega aquele ato, ele olha para aquele ato, ele olha para a leizinha, ou uma nova lei, não sei, os efeitos aí aplicáveis à situação, e ele vai falar o seguinte, opa, nananina não, tá? Nananina não. Esse ato é ilegal, então eu vou o quê? Anular esse ato, pode anular essa decisão. Agora, desde que, o que diz o artigo 26? O direito da administração pública invalidar os atos administrativos e que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, contados das datas que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Ou seja, essa habilidade de rever os seus próprios atos, inclusive de recurso por ato ilegal, ele decai em 5 anos. Então, a administração pública tem 5 anos para efetuar esse procedimento, né? Tá certo? Agora vamos falar da decisão, né? Decisão. O que pode ser objeto de decisão do recurso? Né? Aqui está. O órgão competente poderá decidir o recurso. Para decidir o recurso, né? Poderá confirmar a decisão anterior, pode modificar a decisão anterior, pode anular a decisão anterior, pode revogar a decisão anterior, seja ela total ou parcialmente, né? A decisão recorrida. Se a matéria for de sua competência. Se ele for competente para isso, então ele pode modificar, confirmar, anular, revogar total ou parcialmente qualquer decisão anterior. Tá? Qualquer coisa da decisão anterior. Artigo 82. A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato aos interesses do recorrente, salvo em caso de invalidação. Professor, eu não entendi. Ah, professor, eu não vou entrar com recurso porque eu estou com medo do efeito rebote. Né? Estou com medo do efeito rebote. Para com isso. Não existe efeito rebote. Né? Ou seja, a decisão que você já foi penalizado em X dias, por exemplo, ele não pode aumentar a sua pena. O recurso só serve para quê? Para a decisão do quem vai decidir tem que ser o quê? Para melhorar a sua situação, nunca para prejudicar. Tá? Agora, se o ato foi invalidado, aí é outra coisa. Né? Artigo 83. Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 dias, contado do protocolo do recurso, que tramitar sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. É o mesmo posicionamento que eu tenho lá atrás. Tá? Isso aí, por que está errado isso aqui? Eu não concordo com isso, né? Por que eu não concordo com isso? Porque, olha só, porque a autoridade ele tem o dever de apreciar o recurso, é obrigação dele. Tá? Ele pode ser penalizado em relação a isso. Né? Ó, o disposto nesse artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar. Não desonera, ou seja, ele será responsabilizado pelo não cumprimento da não decisão dos atos dele. Né? No caso do pedido de reconsideração, previsto no artigo 69, o prazo para a decisão será de 90 dias. Então, o pedido de reconsideração, o prazo é de 90 dias. O pedido do prazo do recurso para o cara decidir é 30 dias.
O reconsideração, 90 dias, né? Então tá aí para vocês, né? Vamos lá. E agora, pessoal, agora a gente vai falar do Instituto da Revisão. Nós já falamos tudo sobre recursos e tudo sobre pedido de reconsideração. E agora, tá lá, você levou pau em todas as instâncias, pedido de reconsideração, gastou com advogado, revisão. 10 anos depois, surge um fato novo que vai modificar a decisão. E aí, professor, já passou? Não. Aí o direito, né, sabiamente criou um novo dispositivo, que é o dispositivo da revisão. Então, a revisão, você tem que saber o seguinte, que é a qualquer tempo, tá? Os processos administrativos de que resultem sanções, sanções, punições, né, ok, aos interessados, poderão ser revistos a qualquer tempo, tá? A pedido ou de ofício ou por iniciativa da própria administração pública que descobriu um fato novo, ou, tá, a pedido daquela pessoa interessada. Quando surgirem, atenção, fatos novos. De novo, fatos novos. Ou circunstâncias relevantes susceptíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então aí está a questão da revisão. Isso aqui é muito importante, isso aqui cai em prova. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Segue a mesma linha de raciocínio do recurso, tá? Do recurso e a mesma linha de raciocínio do pedido de reconsideração, né? Vamos lá, artigo 85, último artigo aqui dessa parte da nossa aula aí da parte de recursos, né? Esgotados os recursos, a decisão final, tomada em procedimento administrativo, formalmente regular, não poderá ser modificada pela administração pública estadual, salvo invalidação ou revisão, ou quando o ato, por sua natureza, for revogável, né? Revogável. O que acontece no artigo 85? Ele traz aí, tá, a situação do transitado e julgado na esfera administrativa. Então, quando a decisão esgotou todas as fases de recurso, manteve a decisão, ali se faz o quê? A coisa julgada administrativa, que você poderá a qualquer momento o quê? Solicitar ao judiciário a apreciação da coisa julgada, mas aí na esfera judicial administrativa acabou, né? E agora, pessoal, agora a gente vai para as disposições finais, né? E a gente vai dar uma passadinha rapidamente, né? Só para a gente ver os principais dispositivos aqui das disposições finais, né? O título 10. Puxa, professor, conseguimos chegar ao final? Chegamos ao final aí, né? Artigo por artigo, né? Tá certo? Então é uma super aula aí. Cara, depois que você assistir essa aula, depois coloca lá na velocidade 2, coloca no carro lá, né? Ouve na internet. Cara, é muito legal. Vamos lá. O descumprimento injustificado pela administração pública estadual dos prazos previstos nessa lei gera responsabilidade disciplinar imputável aos agentes públicos encarregados do assunto, não implicando necessariamente invalidação do procedimento. O que acontece aqui? Está dando um toinzinho lá, né, uma cutucada no servidor público. Ele tem prazo. Se ele descumpriu o prazo, ele vai se responder, tá, pela esse não cumprimento de prazo. Ele vai responder por esse não cumprimento de prazo aí, tá? Ele vai responder por esse não cumprimento de prazo, tá? E aí diz o seguinte, e o processo? O processo não vai ser prejudicado nenhum, tá? Isso aí acontece que tem processos aí que demoram muito tempo de ser julgado, né? Para o primeiro, respondem também os superiores hierárquicos de que omitirem na fiscalização dos serviços de seus subordinados, ou de que, de algum modo, concorram para a infração, tá? Os prazos concedidos aos particulares poderão ser devolvidos, ou seja, renovados, né? Mediante requerimento do interessado, quando óbices causados pela administração pública estadual resultarem na impossibilidade do atendimento do prazo fixado, né? O que é isso, professor? Eu fui protocolar na Secretaria de Educação. Chega de falar, né? O que acontece? Chegou lá, o sistema estava fora do ar, estava sem energia, estava um caos total. E eu não pude ingressar como recurso. O que acontece? A administração pública vai ter que devolver esse dia de prazo para poder exercer o meu direito, né? Artigo 87, olha que coisa interessante. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se o da contagem do dia, do começo, incluindo-se do vencimento, tá? Então aí você exclui o dia do prazo, né? E inclui o do vencimento, normal, essa contagem de prazo.
considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao seu vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Tá aí, tá? Caiu no sábado o dia, então ele vai ser prorrogado até o próximo dia seguinte. Tá? Aqui ainda fala, ó, se não tiver horário normal na repartição, né? Parágrafo 2º. Nos prazos expressos em dias, que são todos eles que eu vi aqui, computar-se-ão somente os dias úteis. Tá? Os prazos fixados em meses ou anos contam-se em data, de data a data, né? Quando ele completa mês ou quando completa ano. Né? No caso do parágrafo anterior, não havendo no mês do vencimento o dia equivalente, dia 29 de fevereiro, por exemplo, né? Dia 30 de fevereiro, o início do prazo tem-se como termo o último dia do mês. Então, é todo dia 30. Tá? Todo dia 30. Não tem só dia 28 dias. Então, passa a ser o 28 dias, né? Contagem de prazo. Então, o artigo 87 traz contagem de prazo. Né? Não vou detalhar essas contagens de prazo. Né? 88. Todos, tá? Os prazos nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive de modo a garantir o período de férias da advocacia matogrossense, né? Então, pessoal, aí tem aí as férias florense aí, quem trabalha aí na advocacia, né? Então tá aí, dia 20 a 20, principalmente o pessoal da PGE, né? 89. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, né? Aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. Nós revisamos isso várias vezes dessa lei aqui, né? Artigo 89A. Artigo 89A, aqui ele coloca algumas exceções de atendimento das pessoas dos processos. Né? Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos que figure como parte ou interessados. Quem? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla. Todas essas situações aqui. Pessoas portadoras de moléstia, né? Ou debilidade profissional decorrentes de acidente de trabalho. Todas as pessoas aqui, elas vão ter o quê? Prioridade nos seus atendimentos, né? Na tramitação. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando a prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que na condição deverá requerer a autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os atos receberão identificação própria e elevarão o regime de tramitação de prioridade. Ou seja, se você cabe em qualquer uma dessas situações, você vai ter que solicitar prioridade na tramitação. Feito isso, vai colocar um carimbo especial no seu processo, que ele vai andar um pouco mais rápido. Né? Vamos lá. Artigo 90. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Né? 1º de julho de 2012, José Rogério Lages, né? Salles. Né? Então tá aí, artigo por artigo. Né? Esse governador aqui que me deu posse. Né? Ele me deu posse no dia 5 de abril, né? Dia 5 de abril de 2002, né? Aí, ó, 5 de abril de 2002, ele me deu posse aí para ser gestor governamental do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado em 2º lugar no meu concurso, né? E lá fiquei até 2012, né? 2012, aí eu fui empreender aqui na Lá Concurso, né? Ó, um abração aí, Rogério Salles, né? Obrigado aí pela essa honra de ter concedido eu servir o Estado de Mato Grosso. Bacana, então, lei, artigo por artigo aí no bolso para vocês. E, como sempre, o nosso encerramento de aula, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você quer, gente, né, sucesso, trabalhe antes, trabalhe duro, que você vai chegar lá. Bacana, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.